Olá, meu nome é Plínio Reis, eu sou tributarista e hoje a gente vai trazer uma informação muito relevante para você, contador, e para você, dono de escritório de contabilidade. Como eu faço dinheiro com a reforma tributária? Muito se tem falado sobre reforma tributária, é gente cantando o hino da reforma tributária, gente mostrando que o cálculo vai ser feito assim, o imposto entra na base de cálculo do outro, entra ou não entra, as alíquotas vão ser majoradas, não vão, vai ter alguma diferença entre os estados. Esse vídeo não é para falar de reforma tributária, não é um curso sobre reforma tributária. A gente vai trazer para você, profissional da contabilidade, insights e principalmente mostrar três tipos de serviço específicos que você, contador, pode oferecer para os seus clientes para você ganhar mais dinheiro, conseguir novos clientes, aumentar a mensalidade dos seus honorários e vender projetos pontuais. A reforma tributária, ela não é mais futuro, ela chegou e ela vem como uma grande onda na economia, onde essa grande onda ela vem para movimentar todo o Brasil, né? Então, vou trazer aqui um slide. A reforma tributária ela vem para mudar a economia do Brasil como um todo. Então, qualquer empresário, independente do seu segmento, do seu tamanho, do seu regime tributário, vai ser afetado pela reforma tributária e, junto com isso, vem uma enxurrada de demandas relacionadas à contabilidade, né? Então, em momentos de crise, muitas pessoas ficam pelo caminho, assim como muitas oportunidades são criadas. Então, no vídeo que a gente vai passar hoje, fiquem com a gente e saiam daqui sabendo oferecer e como calcular três serviços específicos para o seu cliente e fazer dinheiro com a reforma tributária. Aqui eu vou mostrar um pequeno currículo meu. Eu sou tributarista há mais de 15 anos, já trabalhei em pelo menos três multinacionais de consultoria tributária, sou ex-auditor fiscal, já entregamos quase R$ 1 bilhão em ganhos tributários em muitos anos de mercado, sou conselheiro consultivo de algumas empresas, sou professor e mentor do assunto tributário, aí onde a gente leva a informação tributária para as empresas durante todo o Brasil, tá bom? Então, é um prazer estar podendo trazer esse conteúdo para vocês. Vamos começar. Primeiramente, eu queria trazer uma provocação para todo mundo, em que crises trazem oportunidades, né? Vamos comentar um pouco da pandemia, né? Que não faz muito tempo que a gente superou essa fase. A pandemia, ela trouxe muita coisa ruim, muitas pessoas, muitas empresas faliram, fecharam suas portas, mas para as empresas que se adaptaram rapidamente, a pandemia foi uma excelente alavanca de crescimento, no qual muitas empresas jamais tinham experimentado. Então, trago aqui essa frase, né, que crise é como se fossem grandes ondas. Quem se adapta acelera crescimento e quem entrega a solução primeiro cresce em poucos anos, o que normalmente levariam muitas décadas para acontecer. Então, vamos comentar aqui sobre algumas informações. Na pandemia, no ano de 2020, mais de 1 milhão de empresas de CNPJs fecharam as portas, e 2021, que foi um ano pós-pandemia, quase 1,5 milhão de negócios fecharam as portas. Então, as crises, elas nada mais são do que a transposição do dinheiro de mãos. Então, muita gente ficou pelo caminho. Agora, eu quero trazer muita atenção para esses outros números, os impactos positivos de quem soube surfar essa onda. O e-commerce teve um aumento de quase 30%, o aumento de pedidos de quase 20%, o aumento de ticket médio de quase 9%, isso ainda em 2020. Falando em hábitos, mais de 13 milhões de pessoas compraram na internet pela primeira vez em 2020. E a obrigatoriedade, né, criou essa necessidade. Muita gente não comprava online porque se deslocava fisicamente até o local.
Na situação em que isso não era possível, a pessoa era obrigada a comprar online. Então, mais de 13 milhões de pessoas compraram online pela primeira vez em virtude da pandemia. A saúde no digital tiveram um aumento de quase 90% nas vendas digitais do setor farmacêutico. Isso significa que o setor de farmácia quase dobrou de tamanho no ano da pandemia. Falando nos negócios que entregam por delivery, né, restaurantes, por exemplo, para os que souberam usar e surfar essa onda, a participação passou de 18% para 36%. Isso daqui é uma média, tá? Porque tiveram muitos negócios que triplicaram o tamanho quando passaram a oferecer o seu negócio via delivery. E um ponto muito legal também, o de moradia e de decoração interna, cresceram as suas vendas em quase 160%. Né? As pessoas ficavam muito em casa, e por você ficar muito em casa, começava a reparar, pô, meu sofá está rasgado ali, deixa eu comprar outro. Então, todo mundo quis repaginar suas casas, fazendo com que esse setor crescesse consideravelmente. Agora, se grandes crises trazem grandes oportunidades, né? Saindo da pandemia, trazendo a reforma tributária em pauta. O que a reforma tributária traz de oportunidade, principalmente para o setor contábil? Assim como o setor de saúde foi beneficiado com a pandemia, nós do setor contábil, você contador, atua como se fosse o setor da saúde na pandemia, só que na reforma tributária. As empresas todas já estão precisando de um suporte de um profissional, e esse profissional é você. Se não a contabilidade, quem vai ser esse profissional que vai dar esse suporte? Então, a gente traz aqui uma onda, uma enxurrada de grandes demandas relacionadas à reforma tributária. Agora, o que eu queria trazer aqui para vocês? Quais são os gargalos dessas entregas, né? Que tipo de problema os escritórios de contabilidade hoje enfrentam para conseguir atender essas demandas de reforma tributária? O gargalo é o braço, né? As empresas, às vezes, não têm estrutura. Então, vamos comentar rapidamente aqui esses 4 gargalos que afetam as operações das empresas de contabilidade. A execução manual. O Brasil é conhecido pela sua complexidade tributária, inclusive trazendo um número, o Brasil gasta mais de 1.500 horas por ano com compliance tributário, né, com as demandas ali burocráticas tributárias. Numa lista de 190 países, falando em burocracia tributária, o Brasil está em último lugar. É um número que não é para a gente se orgulhar, mas é a realidade. Outro fator extremamente importante de gargalo dos escritórios é a falta de estrutura, né? As contabilidades não têm ferramentas que conseguem ajudar elas a surfar essa onda da reforma tributária, né? Até trazendo uma informação, quase 40% das pequenas e médias empresas controlam de forma manual as suas despesas, usam planilhas, muitas vezes até folhas em papel. E uma das principais justificativas que essas empresas trazem é o alto custo de ferramentas de tecnologia. Então, a falta de estrutura tecnológica é um dos principais gargalos hoje que impedem as contabilidades de estar ganhando muito mais dinheiro com a reforma tributária. Um outro ponto que eu acredito que deve ser unânime para todo mundo que está assistindo a gente é a falta de profissionais qualificados. Falando na área tributária especificamente, dentro do setor de contábil, os profissionais que têm conhecimento fiscal tributário são considerados os mais difíceis de serem encontrados. Então, é muito difícil encontrar gente qualificada no mercado, que impacta diretamente nos escritórios conseguirem ajudar ali seus clientes em demandas de reforma tributária. E um quarto ponto é o quê? O alto custo da mão de obra. Se esse pessoal é muito difícil de ser encontrado no mercado de trabalho, isso faz o quê? Um desequilíbrio na oferta e na demanda, fazendo com que esses profissionais tenham uma remuneração muito alta.
Isso exige dos escritórios um investimento muito alto, que às vezes não é viável. Então, trazendo uma informação aqui de um estudo, os profissionais com a categoria especialista fiscal, que geralmente é o pessoal que consegue trabalhar de forma bem qualificada ali assuntos relacionados à reforma tributária, tem um salário entre 12 e 16 mil reais por mês. Isso falando salário, fora os encargos. Então, são pessoas muito caras de serem contratadas no Brasil. Então, não só esses 4 elementos, mas principalmente esses 4, fazem com que os escritórios enfrentem muitas dificuldades de conseguir ajudar os seus clientes respondendo muitas dúvidas relacionadas à reforma tributária. Então, vamos lá, a gente vai começar a trazer aqui agora 3 serviços que você, contador, pode oferecer para o seu cliente para você conseguir faturar mais, conseguir novos clientes, atualizar os honorários mensais ali do seu negócio, tá bom? Então, vamos lá. Serviço número 1. Todo contador deve escutar a dúvida dos seus clientes no seguinte maneira: contador, eu vou pagar mais imposto com a reforma tributária, eu vou pagar menos, meus impostos vão ser afetados. Então, essa é a principal dúvida da maioria das empresas, se os impostos vão mudar, né? Hoje eu pago X, eu vou pagar quanto? Eu vou pagar Y, eu vou pagar 2X, como vai ser o impacto tributário na minha empresa? E para os escritórios de contabilidade, isso é uma baita oportunidade, porque vocês podem oferecer serviços para entregar esse tipo de dúvida, para responder esse tipo de pergunta. Então, o que vocês podem vender para os seus clientes quando ele fizer essa pergunta? Eu vou pagar mais imposto? Vou pagar menos? Vocês podem vender um estudo, relatórios, um laudo específico mostrando um comparativo. Olha, o seu imposto hoje, ele é um imposto XPTO. Você tem uma venda de R$ 100, dentro desses R$ 100, R$ 25 são impostos, e mostra todo o detalhamento dessa carga tributária. Você calcula essa nova tributação na reforma tributária e mostra isso de forma comparativa para o seu cliente, dizendo: olha, o seu imposto era esse, mas ele vai passar a ser este. Então, a gente consegue ver a oscilação de carga tributária, considerando que, em alguns casos, algumas empresas vão ter a sua carga tributária majorada e outra reduzida, como vocês podem ver aqui na tela. Trazendo para o slide, que tipo de dor esse serviço resolve do mercado? Eu vou pagar menos imposto, vou pagar mais imposto, minha margem vai reduzir. A gente traz aqui um exemplo ao lado, exemplos de monetização que você, contador, pode fazer em cima desse serviço no seu escritório. Você pode cobrar por projeto, e aqui a gente traz 3 sugestões de preço que vocês podem cobrar dos seus clientes, de acordo com o tamanho, pequenas, médias e grandes empresas. Vocês podem fazer um upgrade mensal do pacote de serviços que vocês fazem ali no mês a mês, conseguindo uma atualização desses valores, né, para que o valor que os seus clientes pagam mensalmente ali consiga ser atualizado, ou usar esse tipo de serviço como um bônus para um possível novo cliente, para que você consiga abrir novos clientes na carteira. Então, esse é um primeiro serviço que com certeza é a dúvida da maior parte das empresas nesse momento do Brasil. O segundo serviço que a gente traz aqui, a possibilidade, é o relatório de reprecificação. Então, que dor que esse tipo de serviço resolve? A dúvida dos clientes. Eu vou ter que subir o preço do meu produto? Eu vou ter que alterar o preço do meu serviço? A minha margem vai aumentar, vai reduzir, eu vou perder competitividade. Então, vocês podem enviar relatórios, memórias de cálculo para os seus clientes,
dizendo qual o novo preço eles têm que praticar para conseguir manter a margem de lucro deles, por exemplo. Então, num cenário atual, vou dar um exemplo, né, onde um contribuinte vende algum produto ali por R$ 100, tem uma carga tributária de R$ 20 nessa venda de 100, e calculando, fazendo uma projeção de reforma tributária, você vai ver que esse imposto ele vai passar de 20 para R$ 30, por exemplo. Então, para esse empresário conseguir manter a mesma margem, ele não vai poder mais vender o produto dele por 100, ele vai ter que vender o produto dele por 110, por exemplo. Então, entregar esse tipo de informação para o seu cliente tem muito valor agregado e, com certeza, ele está muito disposto a pagar por isso, como nós temos um histórico aqui no escritório de conseguir vender projetos dessa natureza. E trazendo aqui do lado direito da tela, como vocês podem ver, a gente traz exemplos de precificação desse tipo de serviço. Empresas pequenas pagam até R$ 600 por esse tipo de relatório com modelos de precificação. Médias empresas, depende muito do faturamento, né? A gente classifica aí empresas que faturem até 100 milhões por ano. Pagam até R$ 8.000 por relatórios dessa natureza. E grandes empresas, que faturam ali acima de 100 milhões de reais por ano, esses projetos vai depender muito do tamanho da empresa, da quantidade de SKU, de produtos, de serviços que essa empresa tem, mas pagam valores a partir de R$ 8.000 e, de novo, isso também pode ser usado para atualizar o pacote mensal ali que alguns clientes têm, assim como ser usado como bônus gratuito para conseguir atrair novos clientes e abrir novas contas. Esse serviço é o número 2. E o serviço número 3, né, trazendo uma informação muito relevante aí, acredito que todo mundo esteja acompanhando a reforma tributária, as notícias, mas o Simples Nacional ele vai ser afetado pela reforma, sim, e muito afetado, e principalmente porque vai ser obrigatório que toda empresa do Simples faça uma escolha a cada 6 meses, uma escolha semestral, entre optar pelo Simples Nacional tradicional, que é o Simples Nacional, onde o IBS e a CBS são calculados por dentro do DAS, da guia do DAS, ou o modelo híbrido, onde a empresa continua pagando o DAS, mas o cálculo do seu IBS e da CBS, da reforma tributária, são recolhidos de forma separada, por fora do DAS. Então, as empresas vão ter essa demanda dessa escolha de forma semelhante. Essa escolha, como ela vai ser feita semestralmente, a gente entende que isso vai gerar uma baita de uma demanda recorrente para todos os escritórios, onde as empresas vão precisar de um suporte, onde, para cada um dos semestres que forem incorrendo, vocês vão ter a possibilidade de vender esse serviço para os seus clientes. Olha, nesse semestre vai para o modelo tradicional, no outro semestre vai para o modelo híbrido, e assim sucessivamente, para que vocês consigam ajudar o cliente de vocês. Então, esse trabalho, né, ele pode ser vendido por projetos pontuais, recorrentes, e a gente traz aqui ao lado, novamente, uma sugestão de precificação por tamanho de empresa ali, com base nas faixas de faturamento do Simples Nacional, podendo clientes terem interesse em pagar até R$ 1.000, dependendo da faixa, e empresas pequenas pagam aí entre R$ 100 e R$ 400 por estudo, mas levando em consideração que são valores por escritório, por empresa, dependendo da quantidade de empresas do Simples que a gente está falando, esse serviço acaba sendo um excelente gerador de receita adicional para o escritório. E aí vocês devem estar perguntando, né? Pô, muito interessante esses 3 serviços aqui, viu, Plínio? Mas tem um ponto que a gente está pensando, mas como que eu vou fazer tudo isso? Não existe ferramenta, você mesmo trouxe os gargalos. E aí que a gente queria trazer um ponto-chave aqui da nossa conversa hoje, que é o quê? A ferramenta
que tem possibilitado com que muitos escritórios consigam monetizar e muito de uma maneira fácil a reforma tributária. Então, vou compartilhar aqui na tela o simulador, né? O simulador da reforma tributária, para quem não conhece, é simuladordareforma.com.br. O simulador, ele foi uma ferramenta criada para ajudar o contador, especificamente. É uma ferramenta criada para ajudar o profissional de contabilidade. E aí, respondendo aqueles 3 serviços que a gente falou, eu vou mostrar de uma forma bem rápida e fácil para vocês o quanto é simples vocês produzirem aqueles materiais que vão responder às dúvidas e gerar entregáveis que podem virar uma linha de receita e mais faturamento no escritório de vocês. Então, como que funciona, né, o simulador? A gente vai gerar alguns relatórios aqui de reforma tributária com base numa planilha de Excel, tá? O simulador você pode alimentar ele com operações de entrada e saída em uma planilha Excel, que você pode fazer o download aqui, ou você pode simplesmente subir XMLs de nota. O sistema funciona das duas maneiras. Eu vou subir uma planilha Excel aqui para vocês verem. Subi a planilha, cliquei em calcular análise. Essa planilha tem inúmeras operações de entrada e saída de produtos, serviços. O sistema já leu e está pronto o cálculo. Aqui vocês podem ver esse quadrinho resumo. A gente tem uma linha por ano, né, da transição da reforma de 2026 até 2033. A primeira coluna é a carga tributária original, de como a gente alimentou o sistema, como ela é praticada hoje. A segunda coluna é a nova carga tributária, a terceira coluna é a diferença. Nesses casos, até pelo gráfico, vocês podem ver que, pontualmente, neste caso, esse contribuinte vai ter uma redução de carga tributária. Essa outra coluna traz o preço de venda. A coluna ao lado traz um novo preço de venda, considerando que, neste caso, a carga tributária desse contribuinte vai reduzir, ele pode vender o produto dele por R$102 mil a menos, né, um somatório de todas as vendas, obviamente, que ele vai conseguir ter a mesma margem. Então, aqui falando em vendas, aqui a gente tem as compras e aqui as vendas de serviços prestados, a mesma coisa. Ó, como vocês podem ver no gráfico, olha a diferença da oscilação de carga tributária na venda de produtos, que nesse caso reduziu, e nesse caso de serviços, ó, olha como a carga tributária de serviços vai ser consideravelmente majorada, bem diferente da situação de serviço. Então, com esse sistema, vocês conseguem entregar essas informações para os seus clientes em um segundo, em questão de segundos. Tendo o input de dados corretamente, você calcula isso de uma maneira rápida e fácil. E um ponto que é muito interessante, a cereja do bolo, esses resumos que a gente está mostrando para vocês aqui, eles são excelentes, entregam uma informação rápida e fácil, mas onde está a cereja do bolo desse sistema aqui que os escritórios elogiam muito? Esse relatório aqui, exportar Excel. Então, o que você consegue fazer quando você clica em exportar Excel? Eu vou clicar aqui para vocês entenderem e vou mostrar o relatório para vocês verem o que é que o sistema tem capacidade de fazer. Ó, gerei o relatório. Vou abrir o relatório aqui para vocês entenderem. Esse relatório, ele é um relatório detalhado, item a item, de todas as notas fiscais que a gente subiu. Isso daqui pode ser feito tanto via planilha Excel, tá? Ou via XML. Se você sobe 10 mil XMLs, a gente traz esse relatório a um nível de detalhamento item a item de cada uma das notas dos XMLs. E o que consta nesse relatório para vocês entenderem? Aqui no começo, você seleciona qual ano você quer enxergar o cálculo dos tributos, porque cada um dos próximos 8 anos,
a gente vai ter uma nova regra em virtude da transição da reforma tributária. Então, vou selecionar aqui 2030, por exemplo, e vou selecionar apenas operações de vendas. O que tem nesse relatório? Vocês vão enxergar todas as informações de como esse empresário pratica suas vendas hoje, base de cálculo de tributos, alíquotas, valores de tributos, e de um certo momento vocês vão ver que está escrito pós-reforma, aqui ó, no cabeçalho das colunas. Então, a gente traz um comparativo, como as operações são praticadas hoje versus como elas serão praticadas nesse ano que você escolheu da reforma tributária, com todos os novos tributos recalculados, o novo valor de venda, por quanto que você tem que vender esse produto considerando as alterações da reforma tributária, e isso no nível de detalhamento item a item, como vocês podem ver aqui na tela, ó. Esse trabalho, para essa quantidade de notas aqui, isso levaria algumas semanas, se não meses, para ser feitos, e a gente gerou aqui em questão de segundos, ao vivo para vocês aqui no sistema. Então, é muito fácil, né? Isso, a gente tem a novo precificação, no item, no nível de detalhamento, item a item. Então, vocês concordam que aquele serviço 1 e 2 que a gente falou, eles conseguem ser facilmente vendidos para um cliente, e aqui em questão de segundos vocês conseguem gerar essas informações e gerar para os clientes. Então, qual que era o gargalo antes? Não ter sistema, não ter profissionais, não ter conhecimento técnico. E hoje o simulador da reforma tributária, ele permite que você, contador, mesmo não sendo um especialista tributário, consiga gerar todas essas informações de alto valor agregado de uma maneira simples, fácil e rápida, podendo aumentar consideravelmente o faturamento do seu escritório, adicionando essa nova linha de receita. E eu quero compartilhar aqui com vocês também esse laudo, por exemplo. Esse é um produto. Olha, eu vou passar rapidamente aqui. Esse é um laudo, um produto que a gente criou para entregar, para vender para as empresas, colocando todas as informações de como essa empresa vai ser impactada com a reforma tributária, em carga tributária, em precificação. Ó, como vocês podem ver, é um laudo bem completo em carga tributária efetiva. Esse laudo é um produto que, para vocês terem uma ideia, a gente aqui do escritório vendeu esse laudo num evento presencial que aconteceu no final do ano passado para quase 40 empresas. A gente vendeu esse laudo pontualmente. E teve empresa que era um pouco maior, que chegou ao maior valor que a gente vendeu esse laudo. A gente chegou a vender esse laudo aqui por até R$ 12.000, um laudo. E como que a gente faz esse laudo aqui? A estrutura dele está toda pronta, mas como que a gente tem esses números aqui que a gente coloca no laudo para dar a personalização específica de cada uma das empresas? Com o simulador. Então, com a estrutura desse laudo em mãos, mais o simulador, a empresa tem uma fábrica, uma esteira de fazer dinheiro com a reforma tributária. Façam as contas vocês mesmos. A gente vendeu quase 40 laudos desse. O mais caro foi R$ 12.000 em um dia, com reforma tributária. Então, se o escritório fizer um trabalho certinho, divulgar que está se posicionando com reforma tributária, usar as ferramentas corretas, a reforma tributária com certeza vai ser um baita diferencial, né, para vocês aí conseguirem surfar essa onda da reforma tributária. Então, voltando aqui para a nossa apresentação, né? Que tipo de informação a gente queria compartilhar aqui com vocês? De acordo com um estudo que a gente pesquisou, inclusive no próprio site do governo federal, no Ministério da Fazenda, que tipo de questionamento as empresas mais fazem para suas contabilidades referente à reforma tributária? E sabe quais são os 3 maiores questionamentos aqui na tela? O primeiro, eu vou pagar mais ou menos impostos. O segundo, vou ter que mudar meu preço, e como as empresas do Simples serão afetadas. A gente mostrou para vocês aqui na tela que o simulador da reforma tributária, né, a gente está revelando essa solução para vocês,
ele faz exatamente essas 3 análises de um jeito simples, fácil e rápido. Então, se quase 80% de todas as empresas têm esse tipo de dúvida, isso mostra o quanto existem demandas reprimidas relacionadas à reforma tributária, e o escritório que conseguir se posicionar vai atender, vai transformar todos esses percentuais de dúvidas em demandas, em novos contratos, em faturamento, em dinheiro no bolso da contabilidade. Então, a gente quis trazer esse estudo para mostrar para vocês que esse sistema do simulador ele foi desenvolvido em cima das dores do mercado, e por isso, hoje, o escritório que usa o simulador está conseguindo fazer dinheiro de verdade. Então, trazendo uma outra informação muito relevante aqui de um estudo também, quais são os principais motivos, não todos, mas os principais motivos que fazem as contabilidades serem trocadas, que fazem os empresários trocarem, migrarem de contabilidade. O primeiro, quando eles questionam as suas contabilidades de algumas coisas técnicas e as contabilidades não sabem responder. Então, isso passa uma falta de conhecimento técnico, e isso perde a autoridade do escritório. Então, as pessoas ficam super insatisfeitas. Então, esse é o principal motivo que hoje faz o empresário trocar de contabilidade, como vocês podem ver. O segundo item, também de extrema relevância, é a falta de qualificação profissional. Então, está muito ligado no primeiro item, de não saber os questionamentos, que é quando o empresário vai conversar com a contabilidade não tem propriedade para falar de alguns assuntos. Isso faz com que as empresas queiram trocar também. Em terceiro lugar, com 65%, as contabilidades não trazerem novidades para as empresas. Então, a gente escuta muito que as empresas, um amigo meu me falou que dá para fazer tal coisa porque a contabilidade falou para ele, mas a minha contabilidade não me traz novidade. Então, isso faz com que as pessoas queiram trocar de contabilidade também. Em quarto lugar, a demora no envio de informações, né? Porque a gente mostrou que com o simulador a gente faz isso muito rápido, mas se o escritório tentar fazer isso de forma manual, quantas semanas e às vezes meses levaria para cada uma empresa para conseguir fazer? E, por último, o questionamento referente às ferramentas ultrapassadas, onde as contabilidades acabam não se estruturando com novas soluções de mercado, e isso passa essa percepção para as empresas, e isso traz um pouco de insatisfação, fazendo com que muitas vezes essas empresas troquem de contadores. Então, por isso que a gente traz essa provocação, né, que é um alerta para vocês considerem isso nesse cenário de reforma tributária. E agora, trazendo uma projeção para vocês entenderem, será que essa ferramenta da ROI, será que isso é muito caro? Quanto custa? A gente trouxe aqui os 3 serviços que a gente mostrou para vocês, que não são todos, tá? São inúmeros os serviços que vocês podem vender de reforma tributária, mas a gente trouxe os 3 principais com base nas principais dores do mercado. E na primeira coluna, ali onde está escrito menor faturamento por projeto, a gente traz o valor mais barato possível que as contabilidades podem vender e oferecer cada um desses serviços para os seus clientes. Então, dá mais ou menos ali um ticket médio de R$2.000 por cliente com demandas relacionadas à reforma tributária. O simulador que a gente mostrou para vocês, diferente de outros sistemas do mercado que chegam a custar quase R$100.000 por mês de licença, a gente tem algumas licenças por tamanho de empresa, por quantidade de CNPJs que o escritório vai querer usar o simulador. Então, a gente traz as 2 principais licenças, que é a primeira, para escritórios que atendem até 50 CNPJs. Para escritórios que têm até 50 clientes, existe uma projeção de faturamento adicional, né, de uma nova linha de receita de R$100.000 com essas demandas relacionadas à reforma, e a licença custa R$390 por mês. Se você divide 390 por 50 clientes, dá um custo de R$7,60 por
por cliente. E para os escritórios que atendem um pouco mais, um número maior de clientes, até 300 clientes, existe uma projeção de cerca de R$ 600 mil de receita adicionada com essas demandas, e a mensalidade custa R$ 490. Se a gente divide 490 por 300 clientes, dá um custo de R$ 1,60 por cliente. Há uma projeção de quase R$ 1 milhão de receita. Então, assim, é muito desproporcional o ganho, né, que essa solução pode oferecer para vocês. A gente traz até um resuminho aqui de todos os planos para vocês entenderem, né, que 50 CNPJs, mensalidade de 390 no plano anual, o plano de 300 CNPJs, mensalidade de 490, e a gente tem o plano ilimitado também, para grandes escritórios que não tem limite de CNPJ, que sai uma mensalidade de 990. Então, esse é o investimento que pode fazer o seu escritório mudar de patamar, subir um degrau, conseguir surfar a onda, conseguir dar depoimentos no futuro que a reforma tributária colocou o seu escritório num outro nível. Esse é o investimento para essa ferramenta que está transformando alguns escritórios que já estão usando. E exatamente para quem está assistindo aqui agora, a gente está trazendo uma condição especial, que é o quê? Quem fechar aqui durante, né, o nosso evento online, a gente vai estar disponibilizando sem custo uma vaga na nossa mentoria em grupo comigo. Então, eu vou ser o mentor exatamente ensinando, eu sou o sócio fundador da ferramenta. Vocês vão ganhar uma mentoria comigo, onde a gente vai ensinar a 4 mãos você, contador, dono de escritório, a implementar isso no seu escritório. A gente vende essa vaga por R$ 3.000 e a gente vai estar fazendo isso para os 10 primeiros inscritos. Isso como bônus, tá? E para quem fechar hoje ainda, a gente vai estar dando 3 meses gratuitos no plano anual. Então, você vai comprar 12 meses e vai levar 15 meses, mas é só para quem fechar hoje. Então, vou deixar aqui o QR Code na tela, tá? Do formulário, para quem quiser se inscrever e contratar a ferramenta. Você coloca ali o seu nome, o seu CNPJ, escolhe o plano que você tem interesse. Já tem o link de pagamento especificamente de cada uma dos planos, e aí você fazendo o preenchimento e o pagamento, em menos de 24 horas, alguém do nosso time técnico entra em contato para formalizar a ativação da sua licença. E é isso, pessoal. Os escritórios que souberem surfar essa grande onda da reforma tributária vão conseguir roubar os clientes de quem não se estruturar. Hoje não tem como uma empresa operar sem contabilidade. Vocês, mais do que ninguém, sabem disso. Agora, se existem contabilidades que não vão se estruturar, que não têm mão de obra qualificada, que vão continuar com sistemas defasados, que não têm orçamento para contratar especialistas tributários, eles vão perder clientes, porque, como a gente mostrou no estudo, os clientes têm 3 tipos de principais dúvidas relacionadas à reforma tributária. E o escritório que não souber responder vai abrir margem para o seu cliente querer migrar de contabilidade, como a gente trouxe aqui para vocês, e quem tiver estruturado vai absorver toda essa demanda extra. E aí eu pergunto para vocês, será que esse investimento que a gente trouxe aqui, em um dos planos chegando a custar R$ 1,63, o que você consegue comprar hoje com R$ 1,63? Você fazendo um investimento desse por empresa, você passa a ter uma estrutura diferenciada para conseguir novas contas, abrir novos clientes, fechar novos contratos, atualizar a mensalidade dos honorários que você recebe dos seus clientes e vender projetos pontuais para os seus clientes, para auxiliar eles e dar toda essa clareza que eles precisam nesse momento tão delicado da economia do Brasil, que é a chegada da reforma tributária. Então, vou deixar aqui o QR Code para quem quiser conhecer os planos. Quem quiser conhecer o simulador também,
acesse, é muito fácil, eu vou deixar aqui na descrição também, é simuladordareforma.com.br. Qualquer pessoa pode acessar o sistema por 7 dias grátis, sem compromisso nenhum, não precisa colocar cartão de crédito nem nada, é só testar os 7 dias grátis sem compromisso, avaliem, façam como muitos escritórios já estão fazendo, adquiram o simulador da reforma tributária e saiam na frente usando a reforma tributária para se projetarem e crescerem em pouco tempo o que vocês levariam décadas para conseguir. Então, muito obrigado pelo tempo de todo mundo. Fecho aqui com essa frase que eu gosto muito, que é o quê? Parem e pensem. Tem gente lidando melhor do que vocês com as mesmas dificuldades, né? Se você parar para analisar e pensar assim, pô, reforma tributária está deixando o nosso escritório de ponta cabeça, né? De pernas para o ar, mas se você parar para pensar, pô, tem escritório que está surfando isso, que está ganhando dinheiro, que está usando isso a seu favor, façam essa pergunta e reflitam. Será que o problema é grande ou é você que está sendo pequeno? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado pelo tempo. Parabéns para vocês que ficaram até aqui investindo tempo em conhecimento. Isso já mostra que vocês são diferenciados e eu fico sempre à disposição. Um forte abraço e vamos ganhar dinheiro com a reforma.